Vocês já devem ter me ouvido falar, ou talvez até outras pessoas falarem, que quando a gente come muito açúcar refinado e muita farinha refinada, a gente acaba tendo muita inflamação e isso é danoso para o organismo e traz uma série de doenças, né? Mas aí eu imagino que, assim, para quem não é da área de ciências, deve pensar, mas que raio que essas pessoas falam a respeito de inflamação com açúcar, né? Como é que conecta uma coisa com a outra? Então eu vou explicar para vocês um dos mecanismos pelo qual a gente associa tanto a inflamação com esse consumo de açúcares e de farinhas refinadas. Então a questão é o seguinte: quando você tem açúcar, farinha, enfim, amidos de uma maneira geral, isso tudo cai no teu estômago e começa um processo de digestão. Essa digestão vai quebrar o açúcar em partes muito pequenininhas, que são as pequenas partes, que é a glicose basicamente, e isso vai ser reabsorvido. Se você tiver muita fibra nessa digestão, muita fibra junto com esse açúcar que você está comendo, que é o caso de você comer uma fruta que tem às vezes até uma quantidade de açúcar, mas que ao mesmo tempo tem muita fibra, o que acontece? Como essa fibra está fazendo, vamos dizer assim, um novelo lá dentro do estômago, esse açúcar vai passando de pouquinho em pouquinho para a circulação. Então você vai ter um hormônio que se chama insulina, que é o que controla o nível de açúcar no sangue, sendo secretado de pouquinho em pouquinho pelo nosso pâncreas, para fazer com que haja um ajuste fino dessa glicemia, que nada mais é do que a medida do açúcar no sangue. Quando você tem um açúcar refinado, uma farinha refinada, você não tem essas fibras junto. Então você come aquela quantidade, até às vezes nem muito grande, mas o fato de você não ter a fibra, o que acontece? Todo esse material que você comeu, todo esse alimento que você comeu, ele vai ser quebrado, se transforma em açúcar na parte menor dela muito rápido, e tudo isso passa de uma vez só para a corrente sanguínea. Então a quantidade de insulina que o pâncreas precisa liberar para modular a nossa glicemia é muito grande. Só que a insulina, ela é um hormônio que tem a função de regular a glicose, mas ela também tem outra função, que é de estocar gordura e que é, inclusive, de produzir um estado inflamatório. Então vocês imaginem que a hora que a insulina estiver sendo secretada em grande quantidade, você vai ter um grande desencadeamento de processo inflamatório. Sabe o que é isso? Vocês lembram quando vocês dão uma pancada ou um machucado e que começa a ficar vermelho, inchar e juntar líquido e aquilo lá vai ficando todo dolorido? Então, é isso que a insulina também ajuda a fazer no corpo todo. Então, da sua ponta do cabelo até o dedo do pé, vai ter um aumento de processo inflamatório em alguns lugares mais, outros menos, dependendo aí se tem outras coisas acontecendo, né? Não vamos entrar tão assim no detalhe. Mas a insulina vai piorar esse processo inflamatório. E com isso, você vai ter uma série de coisas ruins acontecendo em consequência, né? Piora de doenças, criação de doenças novas. Então, prestem muita atenção na alimentação de vocês. Tirar açúcar refinado e farinha refinada é um mantra, tá? Isso precisa sair e às vezes vocês nem sabem que estão comendo isso quando comem comidas ultraprocessadas. É muito típico, por exemplo, o fato de uma pessoa que fala assim: ah, mas olha, eu sou vegana, eu só como coisa saudável, eu procuro isso, eu procuro aquilo, só que come comida ultraprocessada. Então não melhora de tudo o que tem de consequência de inflamação. Por quê? Porque nesses produtos há uma quantidade enorme de açúcares que vocês não sabem, tá bom? Então eu vou falando de pouquinho em pouquinho para vocês poderem assimilar bem essa história, uma pincelada muito rápida, mas com a ideia só de vocês começarem a fazer a conexão entre uma coisa e outra, tá bom? Espero que tenha sido fácil de vocês entenderem essa questão complicada aí da inflamação, insulina e produtos refinados, tá? Até um próximo vídeo. Tchau!